Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O presidente Lula vetou integralmente o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento. Parlamentares classificam a decisão como um erro político do governo. A decisão do presidente agora será avaliada pelo Congresso Nacional, onde o projeto foi aprovado por ampla maioria. Se deputados e senadores não derrubarem o veto do presidente, cerca de 1 milhão de empregos estão ameaçados com o fim da desoneração, segundo empresários dos setores afetados. Por que o presidente Lula foi insensível aos apelos de representantes de trabalhadores e dos empresários? O argumento de que a prorrogação das desonerações vai afetar a arrecadação de impostos do governo se sustenta? E como o Congresso Nacional deve reagir à decisão de Lula? O JR 15 Minutos repercute a decisão do presidente e avalia seus impactos com a deputada federal pelo Cidadania do Rio Grande do Sul, Anny Ortiz, que foi relatora do projeto de lei da desoneração na Câmara dos Deputados. Bem-vinda ao nosso podcast, deputada. Muito obrigada, Celso. Prazer imenso estar conversando com você sobre esse tema, que é um tema importantíssimo, né? Não só para a questão da manutenção e geração de novas vagas de trabalho, mas para a economia do nosso país. Quem nos acompanha nessa entrevista é Lívia Veiga, repórter da Record em Brasília. Lívia, o presidente Lula vetou a lei seguindo uma recomendação do ministro da Fazenda. Oi, Celso. Olá, deputada. Sim, Celso, o Ministério da Fazenda recomendou o veto total à lei com o argumento de que a medida iria afetar a arrecadação do governo. Para o ministro Fernando Haddad, a questão da desoneração deveria ser discutida na próxima fase da reforma tributária. Deputada, como a senhora avalia os argumentos do Ministério da Fazenda? Olha, eu não concordo com os argumentos da Fazenda, até porque a gente teve alguns estudos que avaliaram o impacto da desoneração da folha, da medida da desoneração da folha na arrecadação do governo. Nós temos um estudo da FGV que mostra a seguinte pesquisa. A desoneração da folha, ela promove um aumento dos trabalhadores formais, então amplia a base de trabalhadores. Com isso, aumenta a contribuição para INSS, aumenta a contribuição de FGTS, imposto de renda. Então, a desoneração que o governo avaliava, numa renúncia fiscal de 9,2 bilhões de reais, trouxe um incremento de receita de mais de 30 bilhões de reais. Sem falar que o governo deixa, de pagar, por exemplo, o seguro-desemprego, que também impacta nas contas públicas, Bolsa Família. Então, nos últimos anos, a desoneração, ela colocou para dentro da formalidade, trabalho com carteira assinada, mais de 1,6 milhões de novos trabalhadores. Então, a gente não consegue avaliar da mesma forma que o governo tem essa percepção que a medida da desoneração, ela impactaria as contas públicas, O governo deixaria de arrecadar. É muito pelo contrário, o governo arrecada ainda mais. Agora, o projeto de lei, deputada, foi aprovado com ampla maioria tanto na Câmara quanto no Senado. E o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, partido que é do presidente, diz que a bancada é a favor da prorrogação da desoneração. Nossa bancada tem um olhar em relação aos setores produtivos que são intensivos na empregabilidade. Nossa bancada ela é extremamente compromissada com o trabalhador. Aí eu pergunto, deputada Anny Ortiz, como os senadores e deputados agora devem reagir ao veto do presidente Lula? A desoneração da folha, o projeto foi aprovado por 430 votos a 17. Foi uma votação muito expressiva na Câmara, com a defesa, inclusive, não só do líder do governo, como do líder do PT na Câmara. Então, e defendendo não só a desoneração para os 17 setores, que é a prorrogação da desoneração, como também a questão dos municípios, da alíquota diferenciada para os municípios. Então, eu acredito que, além de lamentável a adesão pelo veto do presidente da República, foi um grande equívoco, um equívoco econômico e um equívoco político, porque o presidente se opõe, essa decisão, ele se opõe não só às próprias defesas que ele fazia durante a campanha, de geração de emprego, de geração de renda e desenvolvimento da economia, como também do seu próprio partido na Câmara e no Senado Federal. Agora, deputada, ainda sobre a questão da votação do veto no Congresso, como se trata de uma questão tributária, a medida precisa ser votada ainda esse ano, para ter validade no ano que vem. Vai dar tempo de derrubar o veto antes do fim do ano? Com isso, outras medidas de interesse do governo terão a votação adiada? É exatamente sobre isso que nós estamos trabalhando agora, A questão da derrubada do veto, eu acredito que há possibilidade e tem também esse mesmo entendimento por parte do Congresso. Isso se vê
vê no próprio número de deputados que votou a favor, né, e de senadores da prorrogação, porque essa medida ela não está sendo criada agora, nós estamos prorrogando a desoneração da folha. Uma desoneração que existe desde 2011, né, que eram lá na época com muitos outros setores, foi diminuindo. Passada a reforma previdenciária, estavam estes 17 setores, então por isso que só se pode prorrogar para estes 17 setores e é constitucional, derrubando aqui mais um dos argumentos que o governo traz, né, a respeito da inconstitucionalidade. Inclusive o próprio STF já discutiu esse tema, o ex-ministro Lewandowski foi o relator e ele no seu relatório disse que é constitucional, porque quando da votação da emenda constitucional 103, a reforma previdenciária, esses 17 setores já contavam a medida, né, da desoneração da folha. Então não pode ser outros setores incluídos, porém este sim. E a respeito de arrecadação, poucos dias atrás eu ouvi uma manifestação do presidente Lula falando sobre a criação de uma nova bolsa, né, para estudantes do ensino médio. Então, para permanência, né, uma bolsa permanência de estudantes nas escolas. Isso é uma medida que vai custar muito caro para o governo. E, ao mesmo tempo, veta uma medida, ajuda o governo a incrementar sua arrecadação, isso é comprovado por estudos, como eu disse anteriormente, que aumenta a base de trabalhadores no Brasil, que evita que muitas e muitas famílias estejam dependentes destas bolsas e desses auxílios do governo e traz, né, liberdade e independência para a população. Então, a gente vê um pouco de falta de sintonia, né, vamos tentar dizer assim, no discurso de uma semana atrás de criação de bolsa com o veto de uma das políticas públicas que eu entendo a mais importante, que é a geração de emprego e renda. Agora, o projeto de prorrogação da desoneração recebeu aí o apoio de entidades empresariais e de sindicalistas, né? Além da aprovação no Congresso, é claro. O presidente Lula, deputada, foi insensível, então, aos apelos de empresários e até de trabalhadores? O presidente Lula não foi só insensível, como esqueceu da própria história, né? Quando não escuta a sua base, porque ele que vem, né, do sindicato, do movimento sindical, que entende a importância dessa medida. Deputada, se a desoneração não for mesmo prorrogada, qual o impacto sobre o emprego? A previsão que se tem é de aproximadamente 1 milhão de postos de trabalho que serão perdidos. Então isso vai gerar um impacto muito grande na nossa economia, vai gerar um impacto nas contas públicas, o governo vai aumentar o custo de vida do brasileiro, vai prejudicar a competitividade dessas empresas, porque não é só os trabalhadores dos setores, tem o trabalhador do setor, porque as empresas dos setores não vão conseguir absorver esse aumento de impostos, esse aumento do custo, vão demitir, só que não só o trabalhador, que é o trabalhador direto, que trabalha nesses 17 setores, que será afetado, porque nos 17 setores tem o transporte público, então a passagem de ônibus vai ficar mais cara, setor coreiro calçadista, então vai ficar mais caro o produto, o setor têxtil e de confecção, então vai ficar ainda mais caro para o consumidor esses produtos, o setor da proteína animal, então vai impactar no preço da carne, então o custo de vida do brasileiro vai encarecer, não é só os 17 setores que serão afetados e os 9 milhões de trabalhadores que hoje esses setores empregam com carteira assinada. É por isso que, por mais que a gente saiba que o governo agora tem feito medidas arrecadatórias e está tentando aumentar cada vez mais os impostos para arrecadar cada vez mais, acaba pegando de surpresa, né, quem consegue entender a importância que essa medida tem para o nosso país e principalmente teria, né, pelo menos o que eu imaginava, que teria conexão com os projetos e a própria fala do presidente inúmeras vezes, principalmente em período eleitoral, da defesa do trabalhador. Além de afetar os empregos, o fim da desoneração aumenta os custos das empresas desses setores, né, deputado? O presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, a ABIT, deu um depoimento sobre isso. Se você tem aumento de carga tributária, você vai ter aumento de custos vai gerar provavelmente aumento de preços, e aumento de preços impacta o consumo, e menos consumo significa menos capacidade de preservar empregos e, mais do que isso, de gerar novos postos formais de trabalho.
Ou seja, deputada, o fim da desoneração também pode aumentar a inflação, não é mesmo? Exatamente, aumenta a inflação, aumenta o custo de vida dos brasileiros. A indústria têxtil tem sofrido muito, têxtil e confecção, né, por conta das compras, né, nesses sites do exterior, e vai sofrer cada vez mais, vai ser ainda mais impactada com o custo da produção da confecção aqui no Brasil. Deputada, vários desses setores afetados são também exportadores. O fim da desoneração afeta também a competitividade dos produtos brasileiros no exterior? Muito, afeta muito a competitividade. Essa medida da desoneração, ela tem por objetivo, primeiro, ampliar a base de trabalhadores formais, diminuir a carga que se tem sobre o trabalhador, né, os encargos trabalhistas. Então, esse é um ponto da medida da desoneração da folha. O segundo ponto é a questão da competitividade, para que o Brasil, para que o produto brasileiro seja mais competitivo. Infelizmente, essa medida vai impactar a competitividade das empresas, não só aqui dentro, né, competindo com o que entra de fora, mas também do nosso produto lá fora. Agora, deputada, além dos 17 setores beneficiados, o Congresso ampliou a desoneração da folha de pagamento também para um grupo de municípios brasileiros, né? Há expectativa de se ampliar o número de municípios beneficiados? Os municípios foram incluídos no relatório do Senado. O senador Coronel incluiu os municípios usando um critério, que municípios com menos de 142 mil habitantes passariam da contribuição de 20% da folha salarial para 8%, porque os municípios, apesar de serem entes federados, eles são tratados como empresa para fins de contribuição previdenciária patronal. O que nós fizemos? Nós incluímos, né, mudamos o texto que veio do Senado e escalonamos, colocamos todos os municípios, mas não com base no número de habitantes, mas sim com o PIB per capita. Então, a alíquota varia, né? Ao invés de 20%, ela vai variar de 18% a 8% sobre a folha de pagamento. Isso, claro, depende, porque pode ter um município que tem uma melhor situação financeira e tem menos, né, de 142 mil habitantes, e um município com mais habitantes, que tem uma população maior, com uma situação financeira muito pior. Nós sabemos que os municípios passam por uma situação muito difícil, e os municípios que prestam um serviço importante para a população, de educação, de saúde, de segurança, iluminação, os serviços, né, da cidade, acabam sendo comprometidos também, porque os municípios estão passando por uma situação muito complicada. O governo também disse que ia tratar essa questão com os municípios, eu não sei se isso avançou, mas a gente sabe a importância que tem também essa medida para os municípios. Deputada, para encerrar, como é que o veto do presidente Lula a um projeto com tanto apoio, tanto do Congresso como dos empresários e trabalhadores, impacta a relação entre o Executivo e o Legislativo? A decisão do presidente não desgasta aí a relação do governo com o Congresso? Desgasta ainda mais a relação, né? A gente enxerga e percebe uma fragilidade da base aliada do governo. Com certeza, esse veto estremece ainda mais essa relação. Durante a minha manifestação essa semana, eu usei a tribuna da Câmara para alertar, né, a possibilidade, porque a gente já ouvia nos bastidores, né, a possibilidade do veto do presidente, e ouvi, inclusive, a manifestação após a minha, de deputados que são da base aliada, dizendo que não, que é uma medida importante para o país, que isso não iria acontecer, e, lamentavelmente, foi o que a gente viu na noite de ontem, né, o anúncio que o presidente estaria vetando. É lamentável essa situação. Nós somos responsáveis pelo futuro do nosso país. Nós precisamos agora nos organizar dentro da Câmara e do Senado para derrubar o veto dentro do tempo que nós temos, né? Porque precisamos fazer isso até o recesso, porque a medida da desoneração termina dia 31 de dezembro, agora de 2023, e a partir de 1º de janeiro de 2024,
todas as empresas dos setores terão um elevado custo nas suas operações. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, que foi relatora do projeto de lei da desoneração na Câmara dos Deputados. Muito obrigado pela sua participação, deputada. Obrigada, Celso. Obrigada, Lívia. Foi um prazer imenso falar com vocês e eu espero realmente que a gente possa reverter isso e não seremos responsabilizados, né, nem Câmara, nem Senado, pelas milhares de novas demissões no nosso país. E agradeço também a presença de Lívia Veiga, repórter da Record em Brasília. Obrigado, Lívia. Obrigada, Celso. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Leni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.